Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info e venho aqui trazer mais uma aula de Excel para vocês. Nessa aula eu vou mostrar como converter números que estão armazenados como texto em valores numéricos aqui no Excel. Essa é uma situação que acontece muitas vezes quando nós importamos bases de dados de sistema e essas bases elas trazem os números em formato de texto. E aí quando esses números eles vêm em formato de texto aqui para dentro do Excel, né? Após nós termos importado, nós podemos ter esse problema aqui, ó. Eu tenho aqui a coluna de unidades e aqui embaixo eu pedi para fazer a soma dessa coluna, ó. Então eu estou somando todas as unidades vendidas. Quando eu pressiono Enter, observem, né, aqui quando eu pressiono Enter, que o Excel ele me deu o total de 0. Por que ele deu o total de 0? Porque esses números, esses valores que eu tenho aqui, ele não está identificando como números, e sim como texto. Então aí eu acabo tendo esses problemas. Então nessa aula, né, até para esclarecer a dúvida de alguns alunos, de alguns seguidores nossos, eu vou mostrar como que a gente faz para converter, né, esses valores em números realmente. Eu vou mostrar aqui 5 formas, né, para a gente fazer essa conversão. Então aí vocês vão escolher aí a melhor para vocês, né? Ou ver qual que vocês acham aí que seja mais prática aí na hora da conversão, ok? Então, antes da gente dar início, né, só pedir a gentileza, se vocês ainda não forem inscritos no canal, nos deem uma força aí, se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, nos ajudem, né, a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis. Porque quando vocês interagem com o nosso canal, curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo, né, o YouTube entende que esse conteúdo nosso, que os nossos conteúdos são relevantes e ele entrega esses conteúdos ao maior número de pessoas possíveis, né? Então a única coisa que a gente pede aí, colaboração de vocês aí, nos ajudem, né, a continuar criando aí esses conteúdos aí semanais aí para vocês, ok? Então vamos aqui à nossa aula. Então temos aqui essa primeira tabela que foi importada com alguns dados de data, vendedor, produto, unidades, e aí eu preciso converter esses valores em número, né? Primeira identificação. Muitas vezes quando a gente importa uma base de dados e o Excel já não reconhece aquele valor como número e sim como texto, ele vai colocar esses pontinhos verdes aqui, ó, na célula, identificando que tem alguma irregularidade, tem alguma inconsistência ali dentro daquela célula. Quando eu clico nessa célula, ele coloca esse triângulo amarelo, né, com uma exclamação, né, esse aviso de atenção, então o botão de aviso, que eu posso clicar aqui ao lado e ver o que ele está me dizendo, ó. Então ele está falando que eu tenho um número armazenado como texto, e aí ele me dá a sugestão de converter em número, ajuda sobre o tipo do erro, ignorar, editar na barra de fórmula, porque ele acha que às vezes aqui pode ser um erro de fórmula, uma inconsistência de cálculo, só que não é essa situação aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o quê? Eu posso vir aqui e pedir para converter em número. Pronto, ó, converti. Só que aí qual que é a questão? Eu tenho uma coluna grande, né? Aqui até são poucos números, mas numa base maior, o que eu teria que fazer? Converter todos. Observem que esse que eu já pedi para ele converter através do indicador ali de notificação, ele me mostrou aqui a informação, né? Ele já me mostrou aqui a informação do total, ou seja, ele já fez a soma, né? Então ele somou aqui o total para nós, ok? Nesse caso, eu vou ter que fazer todos de uma vez. Eu vou desfazer esse primeiro, olha lá, e aí eu quero fazer todos de uma única vez. O que eu faço? Eu seleciono a coluna inteira, todos os números, tá vendo? Ó, seleciono todos, posso clicar aqui no primeiro, segurar a tecla Ctrl Shift e a seta para baixo, aí ele seleciona a coluna toda, só os valores. Aí eu venho aqui no indicador da primeira célula, clico e peço para converter em número. Pronto, ó, automaticamente ele converte toda a coluna em número. Tudo bem? Então essa foi a primeira forma que nós temos aí de fazer a conversão. Tudo bem? A próxima maneira, vou vir aqui na planilha 2 e observem que diferente da anterior, essa daqui ela não veio com aqueles indicadores ao lado. Então não tem como eu usar aquela dica anterior, né? Por quê? Porque ele não veio com os indicadores ali de aviso. Então o que eu vou ter que fazer? Nesse caso,
eu vou selecionar a minha coluna inteira e eu vou utilizar um recurso do Excel que serve para dividir os textos em colunas. Porém, aqui já está em colunas, mas eu vou usar esse recurso só para converter o nosso texto, o nosso valor em número. Então eu vou selecionar aqui a coluna toda de unidades, inclusive com o cabeçalho. Vou vir aqui na guia Dados. E aqui, ó, em Ferramentas de Dados, eu vou clicar nessa opção Texto para Colunas. Então eu dou um clique. Ele vai abrir aqui a janela de conversão de texto para colunas. E aí eu vou ter a opção Delimitado, Largura Fixa. Aqui tanto faz, eu vou deixar o delimitado, que seria o padrão, porque eu só tenho uma coluna só que é da unidades que eu vou converter. Vou avançar. Próximo item. Ele vai perguntar o delimitador, se é tabulação, ponto e vírgula, vírgula. Aqui também não faz diferença, porque eu só tenho uma única coluna. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é não usar a opção de vírgula, tá? Porque a vírgula, ele pode pegar os centavos, no caso dos valores que você tiver, e tentar dividir em uma coluna. Só evita isso, cuidado. Então eu pedi aqui, ó, tabulação, avançar. E essa parte que é a parte importante aqui para nós, ó. Porque ele está me dizendo que a minha coluna de unidades, ele vai colocar ela no formato geral. E é isso que a gente precisa. Porque quando ele colocar ela em formato geral, é a célula sem formatação. Então ela não vai vir em formato de texto. Então, ó, vou vir aqui, vou pedir para concluir. Ah, ele vai perguntar o destino, né, onde eu quero colocar, vai ser no H3 mesmo. Deixa como está e pede para concluir. Pronto, olha lá. Ele acabou de dividir teoricamente em colunas, transformando essa coluna em valor geral. E aí ele já cola por cima e automaticamente ele já faz o total. Então a gente também tem como fazer a conversão utilizando essa opção de texto para colunas, ok? Vamos aqui para o nosso próximo método. Vou vir aqui na planilha 3, na terceira planilha, e aí eu vou converter essas unidades aqui, esses valores, em valores numéricos. Nesse caso aqui, dessa dica, eu vou utilizar uma função do Excel para fazer essa conversão, que aí seria a função valor. Então eu vou vir aqui e vou digitar igual valor, né? E vou clicar na célula que eu quero transformar. No caso aqui, o H4. Então aqui eu estou fazendo a conversão através de uma função, que é a função valor, que é uma função de texto que transforma textos em valores numéricos, ok? Então a função valor vai fazer a conversão. Pressiono Enter, olha lá, já converti o primeiro valor, posso vir aqui e arrastar até o final. Arrastei para os demais, tudo bem? Só que aí não faz sentido eu ter essa coluna fora e ter a coluna lá dentro sem estar transformada. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu seleciono aqui agora essa coluna, Ctrl C, copio, venho aqui na parte de cima, aqui ó, na primeira célula de valor que eu copiei, botão direito, e eu posso pedir aqui para ele colar valores, ó. Vou clicar e pronto, ó lá. Colei aqui os valores. Aí eu posso selecionar essa coluna aonde eu tinha feito as fórmulas e deletar, tudo bem? Então, ó, eu uso a função valor para converter. Depois que eu converti, eu posso copiar e colar os valores aqui por cima para ele registrar os resultados e aí a gente poder ter aí os nossos números sem a necessidade de uma coluna duplicada. Vou vir aqui na página inicial depois, ó, posso selecionar aqui os números e formatar eles aqui em contábil ou geral, número. Aí vocês apliquem a formatação ideal aí para vocês, tudo bem? Então essa foi a terceira forma, utilizando a função valor, tá? Vamos aqui ao nossa próxima dica, nossa próxima maneira de conversão. Observem que aqui eu tenho todos os números em forma de texto. Inclusive eu vou abrir um aqui para vocês verem um detalhe, que esse caso aqui, ó, é um caso mais ou menos comum que nós não tínhamos no anterior, por isso que eu não mostrei, que é quando o número ele vem com o apóstrofo no início aqui, ó. Né, ó, ele vem com esse apóstrofo no início e aí sim ele está em forma de texto, realmente. Poderia converter de qualquer uma das maneiras anteriores, daria pra gente fazer aqui sem nenhum problema, tá? Porém, eu vou utilizar aqui uma dica
que inclusive está na ajuda. Do Excel essa dica, tá? Que dica seria essa? Eu vou vir aqui, vou digitar o número 1 em uma célula qualquer, uma célula vazia. Vocês digitem o número 1, aí você vai pedir para copiar, então eu vou dar um Ctrl C nesse número 1, vou selecionar todos os valores que eu quero converter, então eu seleciono todos os números aqui, os valores que eu quero converter em número, vou vir aqui ó, na página inicial, no botão de colar especial, né? Cliquei ali, ó, vou novamente, ó, colar especial, e eu vou marcar aqui a opção, ó, de colar valores. E agora o mais importante, por que eu estou colando valores? Porque eu não quero perder o formato das células que eu tenho aqui já na tabela. Mas o mais importante é isso aqui, ó, eu vou colar os valores multiplicando. Porque ele vai pegar aquele número 1 e vai, em cima de cada valor que eu tenho ali na tabela que eu selecionei, ele vai multiplicar esses valores por 1. Então ele vai manter o mesmo resultado, porém ele vai transformar em números. Então, ó, pedi para ele multiplicar, né, por 1. Vou dar um OK. E pronto, ó lá. Ele fez a multiplicação por 1 e já transformou em valores numéricos para a gente. Aí eu posso selecionar e formatar. E um detalhe, se vocês observarem, eu não tenho fórmula. Ele apenas copiou, colou os valores por cima, multiplicando. Aí eu posso vir nesse número 1 e posso deletar. Eu poderia ter multiplicado por qualquer número, tá? Por 10, por 2, né? Por 0,5 para transformar, além de converter em número, ele manter só a metade do valor. Mas nesse caso a dica era transformar em número, então multipliquei por 1, tudo bem? Então essa foi a nossa quarta dica para converter textos em número, tudo bem? Valores, números armazenados como texto em valores numéricos reais. Converti. Agora a nossa última dica, vou vir aqui na planilha 5, e aí essa última vocês vão conseguir para quem tiver o Excel da versão 2013 para cá, que é a opção de converter através da ferramenta de preenchimento relâmpago que a gente tem aqui no Excel. Como que ela funciona? Eu vou vir aqui, ó, primeiro na coluna onde eu quero, ó, pode ser aqui ao lado. Eu vou digitar o primeiro valor, ó lá, 3.500, eu digito ele, Enter, ó lá, digitei, dei Enter, aí eu venho na guia Dados, e aqui, ó, em Ferramentas de Dados, do lado do texto para colunas que nós usamos anteriormente, eu tenho, ó, Preenchimento Relâmpago. Eu vou dar um clique. Pronto, ó, observem que automaticamente ele converteu, né, os nossos números aqui, ó. Ele entendeu o que era para separar. Ah, mas aí o daqui de baixo, o 0, ele não puxou. Então eu posso vir aqui, ó, logo em seguida, digito 0 e Enter. Pronto, ó. Aí ele já corrige todos os demais, tá? Feito isso, eu posso vir aqui, ó, copiar, Ctrl C, venho aqui em cima, ó, com o botão direito na coluna ao lado, colar valores. Pronto, ó, colei os valores. É só transferir de uma coluna para outra, posso selecionar e delete. Olha lá, aí eu apaguei, tá? Aí agora só aplicar a formatação, né? E pronto, ó, ele somou. E aí eu tenho, então, essa outra possibilidade de conversão. Então, aqui ficou, então, essas 5 dicas. A primeira dica, a gente ativando via via o botão de notificação que aparece ao lado da célula, naquele sinalzinho verde. Transformando, né, dividindo o texto para colunas, através da guia Dados. Usando a função de texto valor, né, usa a função valor para transformar. Copiando o valor, digitando o número 1 numa célula, copiando e colando especial com a operação de multiplicação. E essa última dica agora usando o preenchimento relâmpago, ok? Então, 5 maneiras aí que vocês têm de transformarem os seus números, de converterem os seus números que estão em formato de texto para valores numéricos aí dentro do Excel, ok? Pessoal, então, espero que essa dica tenha sido útil, que tenha aí esclarecido as dúvidas aí de alguns alunos nossos, de seguidores,
E para quem ainda não for inscrito, né, no nosso canal, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, solicitar aí a gentileza, né, que se inscrevam no canal, cliquem no botão aí de se inscrever, ativem as notificações porque nós temos vídeos novos toda semana, nos ajudem, né, a continuar criando esse conteúdo e compartilhando o conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Deixem seus comentários, feedbacks, sugestões, dúvidas, porque isso nos ajuda a criar os nossos conteúdos aqui para o canal também, ok? Então, pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!